Pessoal, vamos em frente. Presta bem atenção nessa explicação. É complexa, mas merece a sua atenção porque você pode economizar muito imposto, tá bom? O CARF, recentemente, o CARF é o órgão que julga recursos quando a Receita Federal está em processo administrativo contra um contribuinte, tá bom? Então vamos separar aqui. CARF, Conselho Administrativo da Receita Federal. Por que ele é administrativo? Porque ele não é judicial, tá bom? Então você pode ter um litígio, que não é a palavra ideal, mas vamos trabalhar com isso para ficar fácil aqui e pedagógico, com a Receita Federal, discutindo algum imposto que porventura a Receita esteja te cobrando e você acha que não deve ser cobrado. E aí você perde na primeira instância, perde depois no primeiro recurso e chega no CARF, onde ali tem um órgão de julgamento muito sério, diga-se de passagem, que vai decidir o que está certo, o que está errado, se esse imposto é devido ou não. Pois bem, desde 2016, temos como obrigatoriedade o recolhimento de prolabore para todos os sócios da prestação de serviço, tá? O que é o prolabore? É um salário, tá, fictício que tem que ser separado na contabilidade para o dono da empresa, para o sócio de uma pessoa jurídica. É muito difícil entender o que é prolabore, né? Eu ainda brinco com os alunos que eu explico isso há mais de 20 anos e ninguém entende. Por quê? Porque o prolabore, de fato, ele não existe. Ele só existe para fins contábeis, tá? Então, um exemplo prático. Eu ganhei 50 mil reais emitindo nota fiscal da minha empresa. Um salário mínimo desses 50 mil, eu tenho que tributar como se fosse renda da minha pessoa física e, por isso, sujeito ao imposto de renda da pessoa física e também ao INSS da minha aposentadoria. Por quê? Porque eu tenho que estabelecer uma diferença entre o que é lucro e o que não é lucro, mesmo que esse não lucro seja irreal, porque é assim que manda a legislação. E muito do que se tem em direito tributário explica-se pela frase aqui é o Brasil e é assim que funciona. Mesmo que você não queira, caso você não concorde, Terminal 3, Aeroporto de Guarulhos, pode ir embora porque aqui é assim e ponto final, tá bom? Passada essa brincadeira, né, e essa explicação introdutória, o que o CARF definiu recentemente? Definiu que o sócio da pessoa jurídica, médico, no caso, esse julgamento ele é de uma empresa de medicina, isso é importante em termos de precedente do entendimento, pode auferir exclusivamente distribuição de lucro, não necessitando mais do pagamento do INSS do prolabore e também, né, do imposto de renda da pessoa física. Isso é importantíssimo para mudar praticamente o parâmetro do recolhimento tributário concernente ao INSS. Como que funciona hoje? Supondo que nós temos uma empresa aqui com 10 sócios. Hoje, todos devem pagar o prolabore, o que causa um problema gigantesco. Por quê? Porque eu tenho que fazer 10 vezes 31% de um salário mínimo, que dá um custo operacional muito alto. A partir de hoje eu posso ter só um, tá? Então eu tenho uma economia de 9 vezes 31% de um salário mínimo. Não sei quando você está vendo esse vídeo, então eu nem vou fazer cálculo aqui. Você vai pegar o salário mínimo, fazer vezes 31%, vai achar esse denominador. Essa é a economia que essa decisão nos traz. Agora, como nós estamos no Brasil, nem tudo são flores e precisamos aqui nos compenetrarmos no seguinte. Existe uma decisão que se chama Solução de Consulta, COSIT, que é da Coordenação Tributária da Receita Federal. Nós temos uma COSIT, que quando eu falar aqui COSIT, imaginem, para termos didáticos, uma jurisprudência de característica administrativa. O nome técnico não é esse, mas nós vamos seguir nesse sentido para que você entenda com mais facilidade.
Quando eu tenho uma solução de consulta, eu tenho um efeito vinculante dessa solução de consulta, não só entre Receita Federal e consulente, mas erga omnes, significa para todos. Maile, ficou muito complicado, eu quero que você facilite, eu vou facilitar. Eu estou consultando a Receita Federal para saber se eu preciso pagar o INSS para todos os sócios, ou só para um, ou para nenhum. A Receita Federal, via coordenação tributária, vai emitir um documento, e esse documento que está sendo emitido para mim, para o Maile, tem efeito de obrigatoriedade nacional. Por isso que eu falo vinculante. Ele vincula tudo e todos, entendem? Nesse sentido, todos devem respeitar essas decisões. Como opinião, como uma particularidade, eu acho um completo absurdo que uma decisão com um caráter tão agressivo no plano do prejuízo à sociedade, porque esse tipo de decisão sempre aumenta o imposto. Raramente você vê algum imposto aqui sendo relegado. É sempre para aumentar o imposto, porque é assim que a Receita Federal funciona. Eu acho um absurdo, porém, como eu disse, o Terminal 3 de Guarulhos está aí, vai embora, porque aqui é assim. Agora, eu vou ler para vocês rapidamente como funciona essa solução de consulta para a gente arrematar esse vídeo para você tomar uma decisão. E aí eu vou falar qual é a sua decisão. Pois bem, olha só, a norma da solução de consulta é de 2013. E aí a gente tem isso determinado lá. Artigo 9º, da norma, da Instrução Normativa 1396. A solução de consulta COSIT e a solução de divergência, a partir da data de sua publicação, tem efeito vinculante no âmbito da Receita Federal do Brasil. Respaldam o sujeito passivo que as aplicar, independentemente de ser o consulente. Quem é o sujeito passivo sempre? O contribuinte, Independentemente de ser o consulente, ou seja, não preciso ser eu aquele que consulta. Se o A, o B, o C, podendo estar no Rio Grande do Norte, em Porto Alegre, em Manaus ou na Bahia, esse efeito é vinculante a mim também. Ficou claro? Desde que se enquadre na hipótese por elas abrangida. Então você tem que ver, você é esse contribuinte, você tem o perfil tributário idêntico desse consulente. Consulente é aquele que consulta? Sim. Então você está vinculado a essa norma. Perfeito? Sem prejuízo de que a autoridade fiscal, em procedimento fiscalizatório, verifique seu efetivo enquadramento, tá bom? E aí, no artigo 33 de uma norma de 2021, ou seja, eu estou consolidando o entendimento quase uma década depois, diz o seguinte: as soluções de consultas proferidas pela COSIT, que é essa coordenação e inspetoria tributária, a partir da data de sua publicação, tem efeito vinculante, de novo afirmando que isso é assim e ponto final para todos. Respaldam o sujeito passivo que as aplicar, ainda que não seja o respectivo consulente. Maile, por que você está falando dessa solução de consulta, dessa COSIT? Vou explicar agora. Nós temos uma solução de consulta número 228 de outubro de 23, ou seja, vigente e atual, para efeitos de tributação, que diz o seguinte: o sócio de serviços é segurado obrigatório da Previdência Social. Você sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que você tem que pagar o INSS do Prolabore, que é a razão de existência desse vídeo. É isso que eu estou explicando. Na categoria de contribuinte individual, constituindo obrigação da sociedade, a discriminação entre a parcela referente à distribuição de lucros e a parcela referente à remuneração pelo trabalho. De modo que, para fins previdenciários, não é possível considerar todo o montante pago a esse sócio como distribuição de lucros, uma vez que pelo menos parte desses valores pagos terá necessariamente natureza jurídica de retribuição pelo trabalho, a qual se sujeita à incidência da contribuição previdenciária.
certo? Então nós temos aqui duas situações que devem ser discutidas e você vai tomar a seguinte decisão e eu vou respaldar a sua decisão. O que eu respeito agora? Uma solução de consulta COSIT que é de 2023 ou uma decisão do CARF que é de 2025 que se contrapõe? A solução de consulta ela tem um efeito vinculante e por isso uma legitimidade jurídica maior. Entretanto, a decisão do CARF ela é mais atual e por isso questionável dentro de uma necessidade premente de atualização dessa COSIT. Você vai tomar essa decisão se porventura se inclinar a reduzir a contribuição previdenciária, respaldado por uma atual decisão do CARF, mesmo que a solução de consulta, a COSIT, seja contrária. Tá? Não existe nenhuma garantia que eu, como advogado tributarista, e diretor de um grande escritório de contabilidade, possa lhe dar sobre o futuro dessa decisão. Agora, que há, como raramente houve, uma inclinação à redução da carga tributária, notadamente no plano da Previdência, isso sim está acontecendo. Como a gente aqui no canal tem sempre um tom muito crítico sobre o que a Receita Federal faz e sobre qualquer tipo de decisão de característica tributária no país, pela primeira vez ou raramente isso aconteceu, parabéns pela decisão. Inscreva-se no canal e vem comigo.